você vai aprender o que é uma placa-mãe e o que ela faz em um computador. É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Vitor e este é o canal VMSTI, um lugar onde eu falo de informática, computadores e tecnologia de um jeito simples e fácil de entender. Bom, isso que você está vendo aqui é uma placa-mãe e basicamente ela é uma placa de circuito impresso, mas não é qualquer placa. Ela é a principal placa de um computador. E ela tem esse nome porque é nela que todos os componentes do computador e é através dela que todos os componentes do computador se comunicam. Se a gente fizer uma comparação rápida aqui, ela é mais ou menos igual o coração do nosso corpo, né? Que distribui sangue para todos os nossos órgãos. É a placa-mãe que faz a ligação entre o processador, a memória RAM, as unidades de disco e todos os outros componentes do computador para que todos eles se comuniquem adequadamente. Mas antes da gente continuar falando aqui da placa-mãe, deixa eu te lembrar para você já deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Então, falando um pouquinho mais sobre os componentes de uma placa-mãe, de maneira geral a gente vai ter aqui um conector para o processador, que também é conhecido como slot ou socket, que é onde o processador do computador é instalado. Aqui nós temos os slots da memória RAM, que nos modelos atuais são do tipo DDR4 ou DDR5, a gente está na transição de um padrão para outro, e é onde são instalados os módulos de memória RAM, e a gente também tem os slots de expansão, que geralmente são do tipo PCI Express, e é onde são conectadas as placas para funções dedicadas, como por exemplo as placas de vídeo. Além disso, elas também vão ter aqui os conectores para as unidades de disco e para as unidades de estado sólido, que geralmente são do tipo SATA ou NVMe, além das portas para conectar os dispositivos periféricos, tipo teclado, mouse, monitor e os outros dispositivos USB que a gente tem por aí. Agora me diz uma coisa, você sabe como é que todos esses componentes se comunicam numa placa-mãe? Não sei. Bom, como eu falei no início, a placa-mãe é uma placa de circuito impresso. Isso significa que ela tem milhares de trilhas metálicas que interligam os contatos entre todos esses componentes. É através dessas trilhas que todas as peças se comunicam. Elas são como as veias de sangue do nosso corpo. E essas trilhas por onde os componentes se comunicam são chamadas de barramentos, e cada placa-mãe pode ter vários barramentos. Na placa-mãe a gente também tem alguns chips integrados, por exemplo os controladores de som e de rede, que permitem a conexão com a internet e a reprodução de áudio, além do chipset principal, que está embaixo desse dissipadorzinho aqui, que é a peça mais importante da placa-mãe, que geralmente dá o nome a ela. O chipset ele tem a função de gerenciar a comunicação entre todos os componentes da placa, ou seja, é o chipset que organiza a conversa entre todo mundo que está conectado nela. Essa placa aqui, por exemplo, ela tem um chipset A320M da AMD, e é por isso que o nome dela tem esse A320M. E aí o que vem antes ou depois disso no nome da placa vai depender de cada modelo e do conjunto de componentes que cada fabricante coloca em cada modelo. Isso não é bem uma regra, né? Mas geralmente é assim que a nomenclatura de cada modelo de placa funciona. Essa aqui, por exemplo, é uma A320M Gaming da ASUS. Ela usa um chipset mais básico, né, que é o A320M, mas já tem alguns recursos mais interessantes para quem gosta de jogar no PC. Falando nisso, é o chipset da placa que define quais processadores que podem ser instalados nela, já que eles são feitos para funcionar em conjunto com os processadores. E também é o chipset que define a quantidade de recursos que cada placa-mãe pode ter. Por exemplo, a quantidade de portas USB, a quantidade de slots de expansão, a quantidade de portas de disco e assim por diante. Existem diversos modelos de chipset com diferentes recursos que os fabricantes podem usar nas placas-mãe. Além de tudo isso, a placa-mãe tem também a porta para fonte de alimentação, que recebe a alimentação que vem lá da fonte ATX e é responsável por fornecer energia a todos os componentes ligados na placa, igual a tomada elétrica do seu quarto. E dependendo do modelo da placa, ela pode ter circuitos de alimentação com mais ou menos potência, dependendo da finalidade do uso de cada modelo. Um outro componente muito importante das placas-mãe é a BIOS. A BIOS é um sistema que fica armazenado em um chipzinho especial e ela que testa e inicia o funcionamento da placa e dos componentes dela toda vez que a gente liga o computador. E também é através da BIOS que a gente configura o modo de operação dos componentes da placa. E além de outras coisas, como por exemplo de qual disco ela vai iniciar o sistema, a frequência de operação do processador e das memórias, entre várias outras configurações. E como a BIOS é um chip que precisa de alimentação elétrica constante,
para que essas configurações fiquem salvas e não se apaguem, ela tem aqui uma bateria que mantém a BIOS alimentada o tempo todo, mesmo quando a gente desliga o computador. E essa bateria geralmente é substituível e ela dura alguns anos antes de precisar ser trocada. Outro detalhe sobre placas-mãe é que existem vários tipos de placa-mãe no mercado. Cada tipo com diferentes características e funcionalidades destinadas a diferentes usos. Alguns dos tipos que a gente encontra no mercado são as placas-mães ATX, que são as mais comuns e são compatíveis com a maioria dos gabinetes. Elas têm um tamanho padrão e elas são ideais para computadores de uso geral, desses que a gente tem em casa ou no trabalho. Além das ATX, a gente também tem as micro ATX, que são um pouquinho menores, mas ainda têm as mesmas características e funcionalidades. E essas são ideais para computadores menores, mais compactos ou que precisam de um espaço reduzido. A gente tem também as placas Mini ITX, que são ainda menores do que as Micro ATX e já são ideais para computadores bem pequenos ou para usar em carros, barcos ou até em aviões. E além dessas, a gente tem as de uso mais específico, como as EATX, que são as maiores, ou as placas feitas para computadores destinados a jogos, que já são projetadas especificamente para componentes mais potentes, como aqueles para executar jogos mais pesados e softwares mais pesados. E elas possuem algumas características adicionais. Elas geralmente são bem grandes, têm suporte para overclock, elas têm mais linhas de alimentação para processadores e placas de vídeo de mais alto desempenho e também têm mais slots de expansão. Cada tipo de placa vai ter características e funcionalidades diferentes. É por isso que é importante escolher a placa-mãe certa de acordo com as suas necessidades e objetivos na hora de montar um computador, já que o tipo de placa-mãe impacta diretamente nas capacidades e funcionalidades que ele vai ter. Outra coisa que varia de acordo com o tipo de placa-mãe que você vai utilizar é o preço delas também. Pode haver uma diferença significativa entre esses diferentes tipos, então é sempre bom equilibrar as necessidades com as funcionalidades. Shut up and take my money. Então, de maneira bem básica e bem objetiva, agora você já sabe o que é uma placa-mãe, o que ela faz. Então não esquece de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a decolar e compartilhe aí com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos, desconhecidos, para que eles também aprendam um pouco mais sobre as placas-mãe. E aproveita e me conta aí nos comentários também o que você achou desse vídeo. Deixa a sua sugestão de um conteúdo para um próximo vídeo do canal. Assim você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdos para você aprender ainda mais sobre computadores e tecnologia. Dá essa força aí para nós. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.